Olá, oitavo ano, como estão? Tudo bem? Hoje nós vamos fazer a correção da nossa segunda atividade avaliativa, que é em folha e que está aí no seu caderno. Vamos lá? Número 1. Defina a oração sem sujeito e dê um exemplo. Então, a oração sem sujeito é aquela em que a declaração expressa pelo predicado não é atribuída a nenhum ser. Um exemplo, vai chover, mas você pode colocar o seu exemplo. Número 2. Escreva sobre os principais verbos impessoais, fenômenos da natureza, verbo haver, verbos fazer, haver e ir e o verbo ser. Então, fenômenos da natureza, chover, nevar, trovejar, anoitecer, fazer frio, fazer calor. O verbo haver com sentido de existir. Os verbos fazer, haver e ir quando indicam tempo decorrido. E o verbo ser quando indica tempo. 3. Após a leitura do texto, número 1. Que tipo de conflito vive a personagem da qual fala o texto? O conflito de querer ser livre, como os pássaros, e sentir-se presa no trabalho como uma funcionária exemplar e eficiente. A 2. Observe a sequência das orações que compõem o texto. A. Quais são as orações que indicam quando acontecem as reflexões da personagem? Elas têm sujeito ou são sem sujeito? São as orações era a hora dos passarinhos e havia pouco. E elas são orações sem sujeito. Na letra B, localize no texto as formas verbais saíra, tornava e uniformizara. A seguir, identifique o sujeito de cada uma delas. O sujeito é ela e ele é desinencial. Letra C. Na segunda oração do texto, qual é o sujeito da forma verbal fazia? O sujeito é a hora e ele também é desinencial. Número 4. Reescreva as frases a seguir, empregando no tempo solicitado os verbos entre parênteses. Faça a concordância verbal adequada. Letra A. O verbo fazer no pretérito perfeito do indicativo. Então, faz 2 anos que ele partiu. Na letra B, o verbo haver no pretérito imperfeito do indicativo. Havia muitos alunos na sala. Letra C, o verbo anoitecer no presente do indicativo. Anoitece mais tarde no horário de verão. Letra D, o verbo ser no pretérito imperfeito do indicativo. Era tarde quando chegamos. Número 5. Nas orações a seguir, substitua o verbo existir por haver. Mantenha o mesmo tempo verbal e faça a concordância verbal própria da norma padrão. Letra A. Na biblioteca da escola existem muitos livros interessantes. Na biblioteca da escola há muitos livros interessantes. Letra B. Existiam sobre os rochedos muitas gaivotas feridas. Havia sobre os rochedos muitas gaivotas feridas. Letra C. Nesta região existiram muitas tribos indígenas. Nesta região houve muitas tribos indígenas. Letra D. Onde atiramos as sementes, no futuro existirão bosques. Onde atiramos as sementes, no futuro haverá bosques. Número 2. Complete as frases, empregando no presente o indicativo, na terceira pessoa do singular, os verbos entre parênteses. Então, na letra A, o verbo é fazer. Faz muito frio no Alasca. Na letra B, é o verbo estar. Soube pela televisão que está muito frio no sul do país. Letra C, verbo estar. A meteorologia informou que está frio no sul do país. Letra D, o verbo ser. Não é cedo demais para a festa? Letra E, o verbo haver. Há muitos protestos da torcida em razão da má arbitragem. Número 7. As orações a seguir não apresentam sujeito. Complete-as com uma das formas dos verbos impessoais, indicados entre parênteses, e de maneira que fiquem de acordo com a norma padrão da língua. Letra A. 2 opções, fez ou fizeram. O correto, fez 3 anos que me matriculei nesta escola. Na letra B, as opções são faz e fazem. Correto, faz meses que não viajo. Letra C, 2 opções, fazia e faziam. O correto, fazia horas que esperava pelo médico. Letra D, opções, houve e houveram. Correto, houve muitos cartões amarelos durante o jogo. Letra E, 2 opções, havia e haviam.
O correto, havia casos piores que o seu. Então, essa foi a correção da nossa avaliação. Espero que vocês tenham estado bem, tenham feito com calma, com tranquilidade, tenham estudado, ok? Então, ficamos por aqui hoje. Um abraço carinhoso a cada um de vocês, tá? Fiquem com Deus. Tchau.